Capítulo 7. Da Lei de Sociedade. Necessidade da vida social. Título 766. A vida social está na natureza? Certamente. Deus fez o homem para viver na sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. 767. É contrário à lei da natureza o insulamento absoluto? Sem dúvida. Pois que por instinto os homens buscam a sociedade, e todos devem concorrer para o progresso, auxiliando-se mutuamente. 768. Procurando a sociedade, não fará o homem mais do que obedecer a um sentimento pessoal ou há nesse sentimento algum providencial objetivo de ordem mais geral? O homem tem que progredir. Insulado, não lhe é isso possível, por não dispor de todas as faculdades. Falta-lhe o contato com outros homens. No insulamento, ele se embrutece e estiola. Comentário. Homem nenhum possui faculdades completas. Mediante a união social é que elas umas às outras se completam, para lhes assegurarem o bem-estar e o progresso. É por isso que, precisando uns dos outros, os homens foram feitos para viver em sociedade e não insulados. Título: Vida de insulamento. Voto de silêncio. 769. Concebe-se que, como princípio geral, a vida social esteja na natureza. Mas, uma vez que também todos os gostos estão na natureza, por que será condenável o do insulamento absoluto, desde que cause satisfação ao homem? Satisfação egoísta. Também há homens que experimentam satisfação na embriaguez. Merece-te isso aprovação? Não pode agradar a Deus uma vida pela qual o homem se condena a não ser útil a ninguém. 770. Que se deve pensar dos que vivem em absoluta reclusão, fugindo ao pernicioso contato do mundo? Duplo egoísmo. Mas não será meritório esse retraimento se tiver por fim uma expiação, impondo-se àquele que o busca uma privação penosa? Fazer maior soma de bem do que de mal constitui a melhor expiação. Evitando o mal, aquele que por tal motivo se insula, cai noutro, pois esquece a lei de amor e de caridade. 771. Que pensar dos que fogem do mundo para se votarem ao mistério de socorrer os desgraçados? Esses se elevam rebaixando-se. Têm o duplo mérito de se colocarem acima dos gozos materiais e de fazerem o bem obedecendo à lei do trabalho. 771-A. E dos que buscam no retiro a tranquilidade que certos trabalhos reclamam? Isso não é retraimento absoluto do egoísta. Esses não se insulam da sociedade, porquanto para elas trabalham. 772. Que pensar do voto de silêncio, prescrito por algumas seitas desde a mais remota antiguidade? Perguntai antes a vós mesmos se a palavra é faculdade natural e por que Deus a concedeu ao homem. Deus condena o abuso e não ao uso das faculdades que lhes outorgou. Entretanto, o silêncio é útil, pois no silêncio põe em prática o recolhimento. Teu espírito se torna mais livre e pode entrar em comunicação conosco. Mas o voto de silêncio é uma tolice. Sem dúvida, obedece à boa intenção os que consideram essas privações como atos de virtude. Enganam-se, no entanto, porque não compreendem suficientemente as verdadeiras leis de Deus. Comentário. O voto de silêncio absoluto, do mesmo modo que o voto de insulamento, priva o homem das relações sociais que lhe podem facultar ocasiões de fazer o bem e de cumprir a lei de progresso. Título: Laços de Família. 773. Por que é que, entre os animais, os pais e os filhos deixam de reconhecer-se desde que estes não mais precisam de cuidado? Os animais vivem vida material e não vida moral. A ternura da mãe pelos filhos
tem por princípio o instinto de conservação dos seres que ela deu à luz. Logo que esses seres podem cuidar de si mesmos, está ela com a sua tarefa concluída. Nada mais lhe exige a natureza. É por isso que os abandona, a fim de se ocupar com os recém-vindos. 774. Há pessoas que, do fato de os animais, ao cabo de certo tempo, abandonarem suas crias, deduzem não serem os laços de família entre os homens mais do que resultado dos costumes sociais e não efeito de uma lei da natureza. O que devemos pensar a esse respeito? Diverso dos animais é o destino do homem. Por que então quererem identificá-lo como estes? Há no homem alguma coisa mais além das necessidades físicas. Há a necessidade de progredir. Os laços sociais são necessários ao progresso e os de família mais apertados tornam os primeiros. Eis porque os segundos constituem uma lei da natureza. Quis Deus que por essa forma os homens aprendessem a amar-se como irmãos. 775 para fechar o capítulo, um tempinho menor um pouco. Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento de família? Uma recrudescência do egoísmo. A resposta é só isso, mas a recrudescência significa que a humanidade voltaria àquele egoísmo do primitivismo. Fechamento de capítulo, encerramento.